Assalamu alaikum, tudo bem? Então, hoje eu vim falar sobre um assunto um pouco atrasado. Eu sei que eu estou um pouco atrasada, mas basicamente a gente passou por um mês agora, ah, nós muçulmanos, né, que eu falo, nós passamos por um mês bem agitado. Agitado no bom sentido, assim, muita coisa para fazer, muitos rituais religiosos, muitos pilares a ser cumpridos, muitas buscas. Então eu me ausentei um pouquinho da internet, me ausentei dos vídeos e dos meus hobbies, apesar de isso não ser algo obrigatório, mas eu preferi. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre o Ramadã nesse vídeo para vocês e vocês vão entender por que eu preferi, né? Por que eu optei por me afastar. Primeiro de tudo, é que no Islã, quando você. Primeiro eu vou explicar o que é o Ramadã, gente. Ramadã é um mês do calendário islâmico. É o calendário que nós seguimos, esse janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, que a gente sabe de qual é salteado, é o calendário gregoriano, tá? E, gente, eu sou péssima com sobre esses assuntos, sabe? Eu não entendo muita coisa, mas se eu não me engano é de acordo com a rotatividade do Sol em relação à Terra, alguma coisa assim. E o calendário islâmico, ele os meses são de acordo com a posição da Lua, né? Então o gregoriano é de acordo com a posição do Sol e o gregoriano e o islâmico de acordo com a posição da Lua. O calendário islâmico, ele também tem 12 meses. Um desses, o nono mês, né, que no calendário gregoriano é setembro, o nono mês do calendário islâmico se chama Ramadã. Só que não é em setembro, porque como a gente tem dois tipos de é, de calendário, né? Um é de acordo com a posição do Sol, outro é de acordo com a posição da Lua. Então a dinâmica deles é diferente. Então calha é, do nono mês do calendário islâmico não ser no mesmo dia do nono que começa o nono mês do calendário gregoriano. Pode ser que sim, pode ser que não, porque há uma variação, se eu não me engano, se eu não me engano, uma variação de 10 dias, né? Cada ano que passa, o calendário, o Ramadã, o mês do Ramadã começa 10 dias antes do que começou no ano passado, enfim. É alguma coisa assim, eu não sei direito, porque eu sou péssima de contas e matemáticas e não me peçam para poder fazer isso. Mas eu tenho aqui anotado no meu celular todos os meses do calendário islâmico para matar a curiosidade de vocês, né? Então, primeiro, lembrando que os meses eles têm de 29 a 30 dias, tá? Assim como o nosso gregoriano tem de 30 a 31 dias, sendo fevereiro 28 a 29. Então vamos lá, nós temos o primeiro mês, é o mês de Muharram, né? É o nosso ano novo, primeiro de Muharram. Aí nós temos o mês 2, que é Safar. O mês 3, que é Rabi al-Awal. O mês 4, que é Jamadi al-Awal. Não, desculpa. O mês 4 é Rabi al-Akir. Aí o mês 5 é Jamadi al-Awal. O mês 6 é Jamadi al-Akir. O mês 7 seria Rajab. O mês 8, Shaban. O mês 9, Ramadã. O mês 10, Shawwal. O mês 11, Zulqida. E o mês 12, que é o último, Zulhijjah. O Zulhijjah, o Ramadã, é o mês que foi revelado ao Corão. Zulhijjah, que é o mês 12, né? É o mês onde foi feita e é feita até hoje a peregrinação a Meca, que eu vou falar disso também no vídeo. Primeiro eu vou falar do mês Ramadã, tá? O mês Ramadã foi o mês onde foi revelado o Alcorão. A gente não sabe ao certo qual mês foi revelado. Sabemos que foi em um dos últimos 10 dias do mês Ramadã, que pode ter 29 ou 30 dias. Né? Por exemplo, esse ano, 2022, o Ramadã começou no dia 2 de abril e foi até o dia 1º de maio, tá?
E aí, do dia 2 de abril ao dia 1º de maio, desculpa, do dia 11 de abril ao dia 1º de maio, daquela noite ali foi a noite da revelação do Alcorão. É, e aí, e também teve, não foi só em um dia também, né, gente? É, levou-se um tempo, mas se eu não me engano foi o dia de conclusão da revelação. Foi o dia que finalmente fechou a revelação do Alcorão e tivemos ali o nosso livro sagrado. É, e aí o Alcorão ele foi revelado por Deus através do anjo Gabriel, que usou o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele. Ele usou o profeta Muhammad para revelar o nosso livro. E que mais? O profeta Muhammad, eu tenho coisas assim que eu quero falar, mas eu acho que vai ficar muito extenso o vídeo. Eu não sei se eu falo. Eu não sei se eu peço para vocês colocarem no comentário se vocês querem que eu faça um vídeo mais detalhado. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer um breve comentário aqui sobre o que é o Ramadã. E se vocês quiserem saber algo mais a fundo relacionado à religião, assim, de uma forma não somente focada no Ramadã, eu refaço o vídeo com muito mais detalhes, como por exemplo, como a gente sabe, né, que o Alcorão ele é válido, ele realmente veio de Deus, que nós temos prova. Nós temos o Islã, uma religião totalmente científica e comprovada, e até mesmo a forma que o profeta Muhammad revelou, né, ele era um homem analfabeto e ignorante, que não sabia ler nem escrever e não sabia nem falar direito. Então, e o vocabulário usado no Alcorão é um vocabulário super rebuscado, que não teria condições nenhuma pessoa com a instrução que ele tinha, né, de inventar isso tudo. Então temos muito mais outras ai meu Deus, como é que fala a palavra? Coisas óbvias, eu esqueci o nome da palavra que dá. Não é referência também. Oh meu Deus do céu, eu odeio quando isso acontece, uma palavra que foge da minha cabeça, isso acontece demais comigo. Mas enfim, vocês entenderam. E aí o que que acontece? Após a revelação do Alcorão, né, nós muçulmanos passamos a celebrar essa revelação com um jejum de palavras, um jejum de comida, um jejum de bebida. Gente, quando eu falo jejum de palavra, não é voto de silêncio, não, tá? É jejum de, tipo, não vamos falar qualquer coisa, né? Evitar falar palavrão. Coisas que a gente fala podem magoar o próximo. Ou então, se a gente ouvir, a gente fica quieto. Tentar jejuar espiritualmente, entendeu? Não só na carne, mas também no espírito. Então, assim como a gente jejua água e comida, a gente também, bebida e comida, a gente também jejua pensamentos, a gente evita pensar coisas erradas, ou coisas às vezes que não são erradas, mas que vão tirar a gente daquela paz de espírito. Então a gente deixa passar, engole sapo, deixa passar para não esquecer aquilo. Sendo que é difícil, não é qualquer pessoa que consegue. Eu mesma tenho muita dificuldade de fazer jejum de pensamentos, de palavras. Eu sou muito estourada, entendeu? Esse Ramadã mesmo, eu quebrei meu jejum por conta de um babaca machista que me abordou na rua, e eu coloquei ele no lugar dele porque eu não aguentei, entendeu? Estava errada porque ele me tirou do meu estado de espírito, me tirou do meu. Eu estava errada assim, espiritualmente falando, tá, gente? Não é. Eu estava errada na minha atitude, não, porque eu tinha mais mesmo que botar ele no lugar dele, né? Óbvio, pelo amor de Deus. Mas eu falo assim, porque aquilo me prejudicou espiritualmente. Mas Deus está vendo, Deus sabe o que vale a intenção, Deus sabe de tudo que a gente passa, Deus sabe que o machismo não é algo correto, então ele sabe que eu ali
precisava colocar ele no lugar dele, enfim. Então eu me sacrifiquei para colocar uma pessoa no lugar dela, porque eu deveria fazer aquilo, eu tinha esse poder, eu tinha os argumentos, eu não ia deixar passar, entendeu? Então ele deve fazer muitas coisas assim, parecidas com outras mulheres que devem ficar quieta, e ele precisava ouvir de uma que não ficava quieta, que não ficaria quieta. E aí, muitas coisas parecidas acontecem, isso é muito comum, né? Acontecer isso no Ramadã, que pode ser até um teste, né? E a gente cai, abafa. Mas basicamente é isso, a gente vai pra mesquita, a gente ora, porque a gente decide, por isso que eu fiquei um tempo fora da internet, porque a internet me deixa nervosa e também porque ocupa meu tempo. Ao invés de estar lendo o Corão, ao invés de estar estudando o Islã, vendo palestra, vendo sermão do Cher, eu tô aqui, né, no Facebook, no TikTok, no Instagram, no WhatsApp, perdendo o maior tempo. Às vezes eu não estou perdendo tempo, às vezes eu preciso estar ali por conta do meu trabalho que é online. Mas eu basicamente perco muito tempo também, entendeu? Não é só trabalho, tem muito de diversão. E aí a parte da diversão eu deixei de lado e foquei em estudar o Alcorão, em estudar as sunas, ler, interpretar, em assistir o sermão do Cher, porque nós não falamos culto nem missa, né? Nós falamos sermão. E o nosso líder religioso, que nós não consideramos líder, nem o próprio líder se considera um líder, eu estou falando assim só para vocês entenderem, porque nós nos consideramos muçulmanos como um todo, né? Todos somos iguais perante Allah subhanahu wa ta'ala, perante Deus. E aí, nosso líder religioso, aquele líder que te ensina, aquela pessoa que tem um conhecimento muito grande da religião, fez faculdade, estudou conhecimento islâmico e está ali para nos passar. O trabalho dele é esse, nos passar conhecimento, nos orientar e nos auxiliar também. Né? Então ele é um líder, mas não é bem um líder religioso, é um líder de conhecimento. Entendeu? Ele é tão pecador quanto nós não idolatramos nenhum tipo de líder religioso. E nosso respeito é todo lá, não que nós não nos respeitemos, né? Mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. nosso nosso ídolo é Deus, entendeu? Isso que eu quis dizer. E aí o que acontece? O nome do nosso ídolo, o nome do nosso líder religioso é Cher. Se escreve Sheikh, mas se fala Cher. Muitas pessoas confundem, né? Pessoas que não entendem nada sobre o Islã, que acham que o Islã é um país, que muçulmano é quem vive no Islã ou que nasce no Islã. Não, gente, o Islã é uma religião, muçulmano é quem segue o Islã. E Cher, ou Sheikh, né, é o líder religioso, que essas pessoas confundem com sultão. Sultão não tem nada a ver com a minha religião, gente. Sultão é um cara rico, cheio de mulher, cheio de carro, cheio de dinheiro. Isso não é um líder religioso, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma outra coisa, não tem nada a ver. Vocês estão confundindo as bolas. Isso é cultura e aqui é religião. Esquece, não confunde, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí o Cher basicamente ele nos orienta, né? Ele nos dá suporte, ele nos ensina e é ele que toca o sermão, né? Ele que coloca ali que diz o que é que a gente precisa ouvir, né? Que às vezes o sermão ele é direcionado a você, mas o Cher não sabe, né? O Cher ele dá o sermão e Deus tem o poder de encaminhar o sermão à pessoa certa ou às pessoas certas. E também é válido para todos, mesmo que você não esteja passando por uma situação que você precise ouvir daquilo, fica o aprendizado. E aí, quando acaba o Ramadã, né? Acabou o Ramadã agora no dia 1º de maio, então dia 2 de maio foi o Eid. Se escreve Eid, né? Mas a gente pronuncia Eid. Eid é a celebração do fim do Ramadã. E aí o que nós fazemos no Eid? Nós fazemos festa, que nem os cristãos fazem Natal, fazem Páscoa, Dia das Crianças. Então a gente faz tudo isso num dia só.
A gente distribui chocolate, dá brinquedo para as crianças, presenteia os amigos, manda carta. E existe um pilar do Islã onde, quando chegar no Eid, nós devemos dar o zakat. Zakat é um valor em dinheiro que você escolhe uma pessoa necessitada e entrega esse dinheiro para ela, sem ela saber, óbvio, né, que é você que tá dando, sei lá, coloca na bolsa dela, esconde. Dá um jeito de presentear essa pessoa com o valor do zakat, sem ela saber que foi você que deu. Deus está vendo, Deus já sabe que você está fazendo isso. É o que importa. A pessoa não é legal a pessoa saber, né, para não se constranger. E também, como dizia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, é, é, como é que fala? A doação, ela deve ser anônima. Ao contrário disso, ela não é doação, como é que fala? É vaidade. E concordo, né? Óbvio. Então é tudo no anonimato. E essa zakat não é um valor que você queira dar, não é um valor aleatório, tá? Existe um cálculo para isso, que ao longo do ano, né, a gente faz um cálculo do que a gente recebeu de bens e de salário, né? E a gente, uma pequena porcentagem desse valor total de tudo que a gente recebeu ao longo de um ano, a gente calcula e uma pequena porcentagem a gente retira e dá de zakat, né? Então, é isso, gente. É basicamente isso. Agora, falando sobre como que funciona o jejum, né? Todos os dias, de todos os anos, de qualquer momento, independente se é Ramadã ou não, não importa o mês, não importa a data, nós muçulmanos rezamos 5 vezes por dia. A primeira oração é no nascer do sol, que é por volta das 5 da manhã, 4, 5 da manhã. A gente chama essa oração de Al-Fajr. A segunda oração é por volta do meio-dia. A gente chama essa oração de Al-Dhuhr. A terceira oração é por volta das 3 da tarde. Nós chamamos essa oração de Al-Asr. A quarta oração é por volta das 5, 5 e meia da tarde, que é o pôr do sol, né? Nós chamamos essa oração de Al-Maghrib. E a última oração, que é antes de dormir. Ela é depois de 9 da noite até meio-dia, mais ou menos. Meio-dia. Até meia-noite, mais ou menos, nós chamamos de Al-Isha. E aí, quando chega no mês de Ramadã, como é que é feito o jejum? A gente acorda antes da oração do nascer do sol, que é a Al-Fajr, a primeira oração, que costuma ser 4 e meia, 5 horas da manhã. A gente acorda bem mais cedo, a gente acorda umas 3 horas, 3 e meia, antes da oração, do chamado da oração, né? E aí a gente come, se alimenta bem, bebe bastante água, come fruta, fibra para poder aguentar o jejum. E aí a gente se alimenta bem, com comida saudável, comida que vai nos reforçar mesmo. A gente chama essa alimentação de suhur. E aí você come o suhur. Esse não é um alimento não, tá, gente? Suhur é o nome da refeição. Aí a gente faz o suhur antes do nascer do sol. Aí na hora do chamado a gente vai lá e reza. E aí a gente não come mais nada, não bebe mais nada, não coloca nada na boca. Não pode fumar, não pode comer, não pode beber, tem que evitar escovar o dente, porque você pode engolir a água que você está escovando o dente, então é bom evitar. E aí a gente segue dessa forma até o pôr do sol, que é a oração da Al-Maghrib. Aí na hora do chamado da Al-Maghrib, a gente quebra o jejum com um copo de água e uma tâmara. Isso a Sunna, né? O profeta Muhammad, ele nos ensinou a fazer dessa forma. E é cientificamente comprovado que quando você fica um longo período sem comer, você não pode sair comendo alguma coisa. Então, por conta disso, a gente bebe uma água para o nosso estômago entender que a gente está recebendo comida. E aí, como o estômago leva 20 minutos para poder entender que você ingeriu algo, se você tá com muita fome, muita sede, e você
come em 10 minutos, você acaba com o prato que está na sua frente, você só vai começar a perceber que você está cheia daqui a 20 minutos. Então, como você está com muita fome, você vai comer mais do que você deveria. Ao invés de você comer o que você comeria em 10 minutos e ficaria satisfeita, você vai comer em 30 minutos, porque você vai demorar para perceber que a comida entrou no seu organismo e vai comer além, vai dar um dumping, né? Que é tipo, você vai ficar empanzinado e isso faz muito mal, né? Imagina fazer isso todos os dias, vai dilatar o estômago e vai ter outras complicações. Então, por conta da saúde, a gente bebe um copo d'água, come uma tâmara e vai fazer a nossa oração. Nossa oração dura uma média de 10 minutos. Então, até você quebrar o jejum, orar, ouvir um sermão, um pequeno sermão ali do Cher, até você levantar, tirar a roupa de oração, ir para a cozinha, botar seu prato, já foram 30 minutos. Então, aquele tempo de 20 minutos já deu para poder o seu organismo entender que você recebeu alimento. Então, por isso que a gente quebra o jejum com uma tâmara e com um copo d'água. Por que a tâmara? Porque a tâmara é uma fruta que está presente no Alcorão, então a gente tem esse apego bem próximo. A gente tem muito apego à tâmara, por isso, entendeu? A tâmara ela tem todas as propriedades necessárias para essa quebra do jejum. Ela tem muita frutose, né, que se transforma em glicose e o nosso organismo entende que nós estamos que está sendo ingerido ali uma caloria, né, um alimento. Enfim, mas não precisa ser tâmara se você não tiver tâmara. É aconselhável, não é obrigatório. A tâmara aqui no Brasil é muito cara, então tem gente que não tem condições de comprar, quebra o jejum com uma banana, entendeu? Come uma bananinha, ou metade de uma banana, que é muito grande, né? Come uma banana e bebe uma água. Eu odeio banana, então eu quebro o jejum com uma maçã. Geralmente eu quebro com tâmara. Se não tiver, eu quebro com maçã ou até com qualquer outra frutinha que tiver assim. Eu sou uva, né? Eu sou meio ruim de gostar de fruta, então eu pego a fruta que tiver, gente. As frutas cítricas não são muito complicadas, como a uva, né, que eu falei, uva, então é muito aconselhado, né, muito cítrico, né, dá uma aziazinha, mas é o que tem pra hoje. Se é o que tem, então vai ela mesmo. É melhor do que você comer comida, entendeu? Tem que quebrar o jejum, fazer isso que eu tô falando pra vocês. Geralmente eu quebro o jejum com água de coco e não água pura, água mineral. E aí, como que nós fazemos? Nós fazemos esse jejum durante 30 dias. As crianças de até 7 anos não são obrigatórias, não são obrigatórias, não podem fazer. Pessoas que tomam remédio não podem fazer. Pessoas debilitadas que têm alguma doença não podem fazer. Diabéticos que têm que comer de 3 em 3 horas não pode fazer. Se você estiver viajando, não precisa fazer, porque quando você está longe da Irmandade Islâmica, da Irmandade Muçulmana, você tem muita dificuldade, né, de fazer o jejum do Ramadã, então não precisa fazer e depois você repõe. Mulheres grávidas não podem fazer e quando elas ganharem neném, aí ela faz e repõe as orações. Se por um acaso você quebrar o jejum ou precisar quebrar o jejum ou não conseguir fazer, você pode fazer outro dia, assim como as pessoas, as mulheres grávidas, os viajantes, né? Se você não conseguiu, se por um acaso você está fazendo jejum e inconscientemente você bebeu um copo d'água porque esqueceu que está de jejum, ou comer alguma coisa porque esqueceu que está de jejum, a gente entende, a partir do momento que você lembrar e cuspir, a gente entende que o que você ingeriu é porque Deus queria. Então Deus te deu aquele momento de inconsciência para você, porque Ele queria que você comesse ou bebesse algo para poder você aguentar o jejum. Então, se por um acaso você está ali jejuando e aí você esqueceu, colocou algo na boca, quando você lembrar, você cospe e não precisa, agora já era, vou ter que quebrar o jejum. Não. Que nem uma amiga minha, né, uma recém-revertida, estava falando que ela fumava, né, e aí ela estava no Ramadã fazendo jejum e tudo mais, não estava bebendo água, não estava fazendo nada, e estava fumando, mas ela estava fumando conscientemente, ela sabia que ela estava de jejum. E aí uma pessoa falou para ela, mas você está de jejum, agora já era, você quebrou o jejum, mas ela não sabia. Ela era recém-revertida, ela não sabia que fumar durante o Ramadã era quebra de jejum. Ninguém ensinou isso a ela.
Então não foi quebrado o jejum porque ela tinha intenção de fazer o jejum. E a pessoa deixou entender, a pessoa que explicou para ela que não podia, deixou entender a ela que já era, que ela já tinha quebrado o jejum, ela desmotivou e quebrou o jejum de verdade, né, conscientemente, e resolveu não jejuar mais. Olha só. Porque ela ficou dias, ela levou uns 15 dias jejuando e fumando, sem saber, mas assim, ela não foi, o jejum dela foi válido, entendeu? Inshallah, o jejum dela foi válido, mas quando chegou lá no 15º dia, que ela descobriu que tudo aquilo foi em vão, ela se revoltou e resolveu não fazer mais o jejum. Então não é assim que funciona. O Islã não é uma religião carrasca como as pessoas pensam. Né? É uma religião muito fácil, é a religião da intenção, é o modo de vida. Gente, Deus não é um carrasco, não é um amor, mas também não é um carrasco. Deus é justo. Então ele vai agir de forma justa. Não é justo o jejum dessa minha amiga ter sido em vão. Ela fez de coração, ela só não sabia, ela não tinha o conhecimento. Então a ignorância te protege da punição, entendeu? E aí, só para finalizar, eu queria deixar bem claro que Allah não é o nome de um ser, entendeu? Nós não adoramos um ser chamado Allah, nós adoramos a Deus, que é Allah em árabe, assim como é God em inglês, assim como é Dio em italiano e como é Deus em português, tá bom? Então não é um ser chamado Allah, é Deus. Nós adoramos Deus. Ou nós adoramos Allah, nós adoramos God, ok? Então é isso, pessoal. O Alcorão, ele é 100% também em árabe, tá? Existe a tradução dos versículos do Alcorão, que é para quem não sabe falar árabe, poder entender o que está escrito no Alcorão e assim poder se reverter e estudar o Corão, estudar o árabe, que é o idioma revelado no Alcorão, o idioma que foi revelado ao Corão, e aí você pode ler o Alcorão ou ouvir o Alcorão em árabe e decorar, porque nossas orações são com o Alcorão, né? A gente reza tanto que a gente decora o Alcorão sem querer querendo. Então, basicamente é isso. Mas é uma religião muito fácil, né? Não é todo mundo que consegue aprender o Islã e mesmo assim segue o Islã. Alhamdulillah, é uma religião muito bonita, gente. Quem tiver a oportunidade de ler as traduções do versículo do Alcorão, para ter uma ideia de como que se trata o Alcorão, ler algum livro que fale sobre Sunna, eu super aconselho. Se alguém quiser livros, me fala que eu disponibilizo em PDF para vocês gratuitamente livros sobre o Islã, sem problema nenhum, tá bom? Então é isso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye!